Agora, como a gente está no mês de maio, a gente vai trabalhar a unidade 4 do nosso livro didático, certo? E nessa unidade, o conteúdo, como vocês viram aqui no quadro, é adjunto adnominal e o adjunto adverbial, certo? Então, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, eles são termos acessórios da oração. Contribuem para a compreensão da mensagem, mas não são indispensáveis. Assim, pode ser retirado sem alterar a estrutura sintática da oração. Então, eles vão ser termos que só vão estar ali como um acessório mesmo, mas se eles não tiverem, o sentido vai ser o mesmo, certo? Diferente do que a gente tinha visto no nosso conteúdo anterior sobre complemento, sobre o objeto, certo? Sobre o complemento nominal, aquilo que precisa ter para fazer sentido no meu texto. Aqui, o adjunto adnominal e adverbial, eles são só acessórios. São informações a mais que a gente dá na oração, certo? Mas que sem eles, a oração não perderia sentido, tá? Mas apesar de ambos serem classificados como termos acessórios da oração, a diferença entre adjunto adnominal e o adjunto adverbial está em suas respectivas funções. O adjunto adverbial, certo? Ele vai expressar uma circunstância, enquanto o adjunto adnominal, ele vai caracterizar um substantivo. Ó. Então, o adjunto adnominal é aquele que vai atribuir uma característica ao meu substantivo da oração. Já o adjunto adverbial é aquele que vai expressar uma circunstância, certo? Exemplo aqui, ó. No adjunto adnominal, aquele doce delicioso foi comido rapidamente. Qual é o adjunto adnominal aí? Aquele e delicioso. Porque ele está fazendo referência a quem? Ao doce. Eu poderia dizer, aquele doce foi comido rapidamente. Mas eu dei uma informação de que aquele doce estava o quê? Delicioso. Eu dei um adjetivo a ele. Certo? Então, tudo aquilo que vai atribuir uma característica ao meu substantivo é o que a gente vai chamar de adjunto adnominal. Certo? Exemplo, aquele doce delicioso foi comido rapidamente. Aquele e delicioso estão fazendo referência a quem? Ao meu doce. Certo? Já o adjunto adverbial, como a gente viu, ele vai expressar uma circunstância. Nesse caso aqui, o doce foi comido como? Rapidamente. Eu poderia só dizer, aquele doce delicioso foi comido. Só que eu dei uma circunstância a ele, que ele foi comido o quê? Rapidamente. Então, esse rapidamente aí é o meu adjunto adverbial, certo? Porque ele está expressando uma circunstância. O doce não foi só comido, ele foi comido o quê? Rapidamente, certo? Eu expressei um modo com que ele foi comido, certo? Outro exemplo aqui no adjunto adnominal. Ontem, o meu carro novo enguiçou. Então, o meu e novo está fazendo referência a quem? Ao carro, certo? Agora, o adjunto adverbial. Ontem, o meu carro enguiçou. E qual é o meu adjunto adverbial? O ontem. Eu dei uma circunstância que não só o meu carro enguiçou, mas eu estou deixando claro que foi o quê? Que foi ontem. Então, se eu apresentei uma circunstância, é o que a gente vai chamar de adjunto adverbial, certo? É um conteúdo que é super simples. Depois que você entende o segredinho dele aqui, certo? Que eles são só termos acessórios, a gente consegue desenvolver tranquilamente, certo? É bem mais fácil do que o nosso conteúdo anterior, tá? Ó, e o que é o adjunto adnominal? Na oração, o adjunto adnominal, ele localiza-se próximo do substantivo, como a gente viu ali, né? O doce delicioso, apaguei, certo? Ele vai estar contribuindo, né, conferindo-lhe um quê? Uma qualidade ou um atributo. No caso aí, eu disse que o doce ele era o quê? Delicioso, certo? Eu dei uma característica a ele, que o doce é o quê? Delicioso, certo? E o adjunto adnominal, ele pode ser representado pelo quê? Por artigos como o doce, exemplo, o doce delicioso. O meu artigo aqui, ó, está exercendo função de adjunto adnominal, certo? Adjetivos como o delicioso, as locuções adjetivas, aqueles termos que vão fazer referência a um adjetivo, os pronomes adjetivos, podem ser numerais adjetivos, certo? Um doce delicioso, certo? Agora, exemplos de adjunto adnominal.
Meu vestido preto rasgou. Eu poderia dizer que o vestido rasgou, mas eu deixei claro que além de ter rasgado o vestido, o quê? É meu e é o quê? Preto, certo? Então, eu dei uma informação a mais sobre ele aqui. A minha oração teria sentido completo se eu dissesse, vestido rasgou. Vestido rasgou. Só que eu atribuí a ele ainda algumas características. De quê? De dizer que ele é meu e que ele, além de tudo, é o quê? Preto, certo? Exemplo, aquela menina bonita é minha sobrinha. Aquela bonita e minha tá fazendo referência a quem? Ao menina, certo? Exemplo, o pai e a mãe nunca discutiram. Quem é o meu adjunto adnominal aí? O artigo o e o artigo a, certo? Que eu não tô falando pai e mãe, tô dizendo o pai e a mãe, certo? Exemplo, o primeiro currículo lido foi o selecionado. Eu disse que eu poderia dizer só que o currículo foi selecionado, mas eu disse que ele foi o que ainda? O primeiro. Eu dei um numeral aqui, adjetivo para ele, certo? Estou recolhendo a água da chuva. A minha oração teria sentido completo se eu dissesse estou recolhendo a água. Mas, além de tudo, eu atribuí um sentido à água o quê? Da chuva. E disse o quê? A água. Eu deixei claro, eu usei um artigo aqui definido. A água. Certo? Outro exemplo. Meu avô sente uma grande dor de rim. Meu, de avô, uma grande, de algo que ele está sentindo, e de rim. Certo? Agora, o que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial, ele é uma circunstância, tá? E pode ser localizado no início, no meio ou no fim da minha oração. E é maioritariamente representado por advérbios e locuções adverbiais. E quais são esses adjuntos adverbiais, né, que vão classificar aqui a minha circunstância? Acompanha aí no livro que eu falei, ó. Na página 120, na página 101. A gente vai ter adjunto adverbial de afirmação. Sim, com certeza, realmente. Adjunto adverbial de negação. Não, nunca, jamais. Adjunto adverbial de causa. Porque, devido a, por. Adjunto adverbial de lugar, aqui, atrás, embaixo, ao lado. Adjunto adverbial de tempo, hoje, em breve, à noite. Adjunto adverbial de intensidade, muito, bastante, pouco. Opa. Adjunto adverbial de companhia, junto, com, na companhia de. Adjunto adverbial de dúvida, talvez, quem sabe, quiçá. Adjunto adverbial de instrumento, com a pá, a lápis, de faca. Adjunto adverbial de meio, né, de como você vai. De meio, a pé, pelo correio, de carro, de ônibus, de bicicleta, certo? De modo, bem, intensamente, depressa. E adjunto adverbial de matéria, aquilo com que é feito, de ferro, de porcelana, com barro, certo? E alguns exemplos aqui em orações, ó. Eu vou, sem dúvida, estar presente na reunião. O sem dúvida é o meu adjunto adverbial, certo? Minha mãe nunca fumou, nunca, meu adjunto adverbial. Fale lentamente para que ele consiga entender. Lentamente, eu estou dando um modo, uma circunstância. Fui correr na praia de manhã, certo? Então percebam que a minha oração ela teria um sentido complexo, sintático, se eu dissesse, fui correr na praia. Mas aí ainda completei isso aqui com oração, com um termozinho aqui a mais, que é o quê? De manhã. É diferente do meu complemento, onde eu preciso dele para fazer sentido. Nesse caso aqui, o que a gente está vendo hoje, ele não é uma regra, ele não vai precisar desse termo, certo? É diferente daquilo que a gente estudou no mês passado, tá? Aquele complemento, ele de fato precisava para
fizer sentido. Nesse caso aqui não, ele é só um acessório, aquilo que tem a mais, tá? Exemplo, meu filho vai para o colégio a pé. O a pé é o quê? O meu adjunto adverbial, certo? Almoço neste restaurante frequentemente. O frequentemente aqui é o meu adjunto adverbial, tá? O texto foi escrito à caneta, certo? Que vai ser o quê? O meu adjunto adverbial. Gente, esse conteúdo é super simples, tá? No mês passado eu sei que foi um conteúdo meio que precisava de muita atenção, de que a gente precisava saber várias informações para entender e tudo mais. Então, esse mês aqui é mais tranquilo, tá? Esse conteúdo aqui é super simples, justamente por não ser uma regra, tá? Justamente por ser uma informação que está ali a mais, certo? Agora vamos fazer assim, as atividades, né? Vocês copiaram todas as frases no caderno? Então, ó, copie as frases abaixo no seu caderno e identifique o adjunto adverbial, certo? Agora vamos lá, vocês vão sozinhos fazer, tá? A primeira questão aqui é para identificar o meu adjunto adverbial, certo? O adjunto adverbial, qual é a função dele mesmo? Pode pescar aí no quadro, no caderno. Qual a função aqui do meu adjunto adverbial? Ele vai indicar o quê? Uma circunstância, certo? Isso, tá? Então, leiam as frases aí que vocês copiaram, essas frases, tá? E vão identificar em cada frase o adjunto adverbial. Vamos lá fazendo. A primeira aqui de cara, no item A. Talvez ela esteja mentindo. Quem é o meu adjunto adverbial aqui? Talvez, certo? Então vamos fazendo aí. Depois que vocês identificaram qual adjunto adverbial, vocês vão caracterizá-lo, certo? Eu não coloquei na questão justamente porque é um complemento. O que é que vocês vão fazer? Você vai colocar ali, é um adjunto adverbial de afirmação, de negação, de intensidade, de matéria, de modo. Então, para isso, olhem as páginas 120 e 121, tá? E lembrando, pessoal, que o TD do mês de maio, ele já está feito e já está com a coordenação, tá? Eles ainda vão entregar a vocês e o conteúdo é todo sobre isso aqui, tá? Por isso que eu falei, a gente vai trabalhar logo o conteúdo, tá? Vamos fazer vários exercícios para que quando chegue na hora do TD, ele fique tranquilo. E de fato, o TD do 8º e do 9º ano foi eu mesma quem fiz, tá? Então tem questões mesmo produzidas e elaboradas por mim, tá? Justamente para não ter aquela ideia de aluno pesquisar a resposta na internet nem nada. Porque assim, no item A, talvez ela esteja mentindo. Quem é o meu adjunto adverbial? E é um adjunto adverbial de quê? De dúvida, isso. No item B, Carla mora atrás da casa de sua avó. Quem é o meu adjunto adverbial? E é adjunto adverbial de quê? Oi? Afirmação? Do item B, Carla mora atrás da casa de sua avó. Quem é o meu adjunto adverbial? Quem é? No item B. Atrás. E é o quê? Adjunto adverbial de? Vocês colocaram de quê? Mas atrás aqui é meu adjunto adverbial de lugar. Atrás, à frente, aqui, ali. Estou indicando locais. Ao lado, embaixo, em cima. Tá? Adjunto adverbial de lugar. No item C, comprei uma bolsa de couro. Qual é o meu adjunto adverbial? De couro. E é um adjunto adverbial de quê? De matéria, isso. E no item D, eles realmente não gostam de cantar. Quem é meu adjunto adverbial? Hã? A gente vai ter dois aqui. E quem são? Realmente e não. O realmente é adjunto adverbial de quê? Decidimos voltar de carro. Quem é o meu adjunto aqui? De carro. E ele é um adjunto adverbial de quê?
tá? De meio, de carro, a pé, de ônibus, de bicicleta, é um meio. Como é que eu vou me transportar, certo? E no item F, Regina se ausentou. Essa aqui é uma pegadinha, tá? Quase uma pegadinha. Regina se ausentou para cuidar da mãe. Quem é o meu adjunto adverbial? Vocês marcaram o que nesse item F? Eu marquei ausentou. Hã? Eu marquei ausentou. Ausentou. Vocês marcaram qual o restante? Marcou qual? É o meu para, gente. Para de finalidade. Ela se ausentou algo para outra coisa é de finalidade, certo? O ausentou aqui, ele não tem como ser meu adjunto adverbial, porque ele é um termo que é essencial na minha oração. Regina se ausentou. Só que eu completei, eu dei uma finalidade. Por que ela se ausentou? Para cuidar da mãe. Esse para cuidar da mãe é o quê? A minha finalidade, certo? E se atentem a isso, a diferença, ó. Uma coisa que vocês precisam rever bastante é justamente essa ideia do adjunto adverbial, de negação, de intensidade, de dúvida, tá? Porque vão ter questões desse jeito. Para você, vão ter vários exemplos aqui de orações e vai dizer qual desses está indicando um adjunto adverbial de dúvida. Aí vão ter algumas palavrinhas lá que vão fazer vocês pensarem, tá? Vocês podem achar que é fácil demais, mas vixe, isso aqui é dúvida, né? Então percebam, para finalidade, ela se ausentou para quê? Ele não só disse, Regina se ausentou, mas ele deu uma finalidade. Por que ela se ausentou? Para cuidar da mãe, certo? E na nossa questão 2, né, já é o contrário, né, para identificar o nosso adjunto adnominal. Identificar em cada oração aqui o meu adjunto adnominal. No item A, os inscritos atrasados não puderam entrar. Quem é nessa oração aqui o meu adjunto adnominal? Hã? Só ele? Os atrasados. São os dois. O os está fazendo referência a quem? Inscritos. Se for só inscritos, não puderam entrar. Mas eu deixei claro, os inscritos, dei um artigo definido no plural, os inscritos, ainda dei uma informação aqui, atrasados, certo? Então é os e atrasados é que são o meu adjunto adnominal, tá? No item B, as consequências serão graves. Quem é o meu adjunto adnominal nessa frase? Somente o as. Eu estou dizendo uma condição que as consequências serão graves. Porque se eu disser, gente, entendam que adjunto adnominal e adjunto adverbial é aquilo que vai estar para... É um acessório, tá só para completar. Não é para fazer sentido. Porque se fosse, vocês considerarem que é a palavra grave, aí ficaria, as consequências serão o quê? Graves. O meu graves aqui é o meu complemento. Ele precisa ter na oração para fazer sentido. Já o meu adjunto adverbial adnominal, ele não precisa. Ele é só uma informaçãozinha a mais. Mas que se ele tiver ou não tiver, não vai perder o sentido da minha oração. Certo? Então, as consequências serão graves. O meu adjunto adnominal é somente o as. Tá? No item C, os alunos calados estiveram atentos. Quem é o meu adjunto adnominal? Isso, os e calados. Muito bem. No item D, o romance da jovem escritora foi publicado. E aí? Da jovem escritora. Então, no caso aí, só o jovem. E no item E, os funcionários da recepção continuaram calados.
Só o os da recepção. Eu estou deixando claro que os funcionários são de quê? Da recepção. Eu poderia dizer, os funcionários continuaram calados. Sentido completo. Mas eu deixei claro que os funcionários são da onde? São especificamente da recepção. Então, aqui no meu caso é o os e o da recepção, tá? Gente, sempre que vocês acharem, é uma dica que eu dou pra vocês. Isso. O livro da biblioteca é interessante. O e da biblioteca. Porque se não tivesse da biblioteca, ficaria o livro é interessante. O livro interessante. Mas eu estou deixando claro que esse livro é o quê? Da biblioteca. Certo? Então, meninos do aluno online, façam essa atividade no caderno, tá? E me enviem pelo Google Classroom.